Muito bem, segundo ano. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o quimacete e o quimoçalina. O que é o quimacete? É a quantidade de calor liberado ou absorvida por um corpo dentro de uma reação. Aqui eu dei um exemplo que fala assim, ó, uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água de 1 caloria por grama por grau Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas... Bom, o quimacete é uma resolução da seguinte forma: quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, aqui eu tenho quantidade de calor massa, calor específico e aqui a variação da temperatura. O exercício me diz da seguinte forma: uma fonte calorífica fornece continuamente calor. Se é calor, é o valor de Q. Então, o Q eu tenho que vale 150 calorias por segundo. Há uma determinada massa, que eu não sei, a massa. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 graus Celsius, então a minha variação de temperatura é 60 graus menos 20 graus Celsius. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Em 4 minutos. Por que tem esse minuto se aqui não tem nada relacionado a tempo? Tá os minutos aqui, ó, porque aqui é calorias por segundo. Então, eu tenho que transformar 4 minutos em segundo e multiplicar aqui. Muito bem, ó. 4 minutos é igual a 240 segundos. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui de 150 por 240. Porque 4 minutos, 4 vezes 60, 240. Então, 150 vezes 240 vai me dar 36.000 calorias. Então, eu tenho a quantidade de calor igual a 36.000 calorias. O que eu vou fazer agora? Resolver essa questão. Eu já tenho a quantidade de calor, a variação de temperatura, o calor específico. O calor específico sensível da água é 1 caloria barra grama grau Celsius. Então, eu vou resolvê-la. Como que vou resolver? Aplicando essa questão aqui agora. Eu tenho uma quantidade de calor igual a 36.000. A massa eu não sei. O calor específico é 1. E a minha variação de tempo é 40 graus. De temperatura é 40 graus. Vou isolar, m vezes 1 é m vezes 40, 40m. 40m é igual a 36.000. Passo para cá menos, aqui menos, multiplico por menos 1. M vai ficar 36.000 dividido por 40. Corto os zeros, 3.600 dividido por 4, 900 gramas. Essa é a minha resposta. Pois bem, agora vamos ver o exemplo número 2. O exemplo número 2 é o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente é a quantidade de transformação do calor de evaporação, ebulição e fusão. Nesse caso aqui, ó, o calor latente é o que eu chamo de que moça linda, é o QML, que moça linda. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de um determinado metal inicialmente sólido em função da quantidade de calor por ela absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal é em calorias barra grama grau Celsius. Bom, aqui é quantidade de calor, massa, isso aqui é o calor latente. O que diferencia do quimacete é o calor latente. O calor latente vai ser sempre me dado no exercício ou eu vou ter que encontrar. Nesse caso aqui eu vou procurar. Eu tenho a quantidade de calor desse corpo. Olha aqui, ó, a quantidade de calor desse corpo variava de 600 a 1.200. Então é aqui, ó.
essa variação aqui, ó, 600 menos 1.200 vai me dar 600 de quantidade de calor. E a variação de temperatura. A quantidade de massa de gramas é 100 gramas. A temperatura aqui permaneceu constante, então não sofreu variação nesse espaço aqui. Então, eu não vou colocar a temperatura aqui, ó. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de uma massa de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólida em função da quantidade de calor por ela absorvida. Então, ele quer saber a quantidade de calor absorvida e o calor latente. A temperatura é só a que ela foi submetida. Nesse caso aqui, eu tenho a quantidade de calor igual a 600, a minha massa igual a 100 gramas e eu vou procurar o calor latente. Que moça linda, calor latente é massa. Quantidade de calor é massa vezes o calor latente. Eu tenho a quantidade de calor igual a 600, a massa é 100 gramas e o calor latente eu não sei, vou conservar ele aqui. L é igual a 600 dividido por 100, 600 dividido por 6, 6. Então, o calor latente é 6 calorias barra grama grau Celsius. Um beijo para vocês, galera.